Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos e é sempre um prazer muito grande. Convido vocês, nesse momento, antes de qualquer coisa, a uma introspecção. Convido vocês a fecharem os olhos, porque dessa forma podemos experimentar um pouco mais do nosso conteúdo interno. E esse é um exercício, uma prática muito interessante que façamos diariamente. Quando eu fecho os meus olhos, eu estou afastando as distrações visuais da minha mente. A minha mente pode até criar, mas não estou vendo. Ela pode criar. A mente tem uma habilidade enorme em promover distrações. Mas com os olhos fechados, eu estou muito mais consciente dessas modificações internas, dessas flutuações internas, do que me causa prazer e do que me causa desconforto. Por isso, o convite é para que você olhe para você, se perceba. Relaxe um pouco mais os ombros. Relaxe um pouco mais os seus braços, de forma que você possa se organizar na cadeira. Solte o seu peso sobre seus glúteos, observando o conforto da sua postura. Relaxe suas pernas. Relaxe seus pés. Sinta o contato da sola dos seus pés com a superfície, com o chão. E descontrai. Inspirando. Expirando. Observe o fluxo da sua respiração, levando a sua atenção para o centro do seu abdômen. Exatamente onde está o seu umbigo. E perceba o movimento contínuo da sua respiração. E vá se percebendo numa postura autocontemplativa. Eu contemplo a minha presença. Eu observo a minha presença. E estou consciente dessa presença. Eu sou uma presença que observo, sem julgamento. Observo a minha respiração. Observo meus músculos e solto possível contração. Observo a qualidade da minha presença como um todo. E então, eu vou trazendo as minhas mãos unidas em Pranamudra, próximas ao coração. Vou inspirar. E ao expirar, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, vibrando o mantra Om 3 vezes. Bem devagarzinho vamos descendo as nossas mãos, vamos abrindo nossos olhos, vamos nos situando nesse espaço em que ocupamos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para uma conversinha breve e hoje o tema
Como vencer? É uma pergunta inquietante, difícil. Como vencer? E esse tema foi tirado do livro Palavras de Emmanuel, de Chico Xavier, por Emmanuel. Então, como vencer é uma pergunta muito abrangente, é uma pergunta muito vasta. Algumas tradições filosóficas e espirituais trazem um método. O próprio yoga é um método que prevê a ascensão da alma sobre o corpo material, da consciência sobre o ego, da consciência cósmica sobre o ego individual. E tem um caminho de 8 passos, que diz, a meta é vencer. Vencer a ignorância, vencer as limitações, vencer todos os bloqueios e todas as dificuldades que inviabilizam o nosso Dharma, o nosso progresso espiritual. O budismo também tem um caminho óctuplo, que prescreve passos que precisam ser seguidos, atitudes que precisam ser adotadas, que tem como meta vencer, alcançar o nirvana, a dissolução do ego individual, pessoal, numa consciência cósmica. O hinduísmo também. O hinduísmo tem os próprios Vedas, os 4 livros sagrados mais antigos, onde também prescrevem um caminho que precisa ser adotado para que nós possamos encontrar o samadhi dentro da visão do yoga, né? A união com Deus, a dissolução no todo. O Espiritismo de Allan Kardec, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, traz esclarecimentos fundamentais de como devemos nos comportar, né, diante das situações desafiadoras da vida que surgem como um aprendizado nessa escola que é estar reencarnado. E temos o próprio cristianismo, o próprio catolicismo e outras e tantas outras abordagens, judaísmo, que vai trazendo preceitos que têm como intenção dizer assim, olha só, faça isso que fica mais fácil da conta. O Cristo, quando esteve aqui reencarnado, nosso querido mestre ascensionado, ele deixou o Sermão da Montanha como uma plataforma espiritual, como um legado eterno, para que nós pudéssemos nos ancorar, nos apoiar nesse caminho de autoiluminação. E quando a gente começa a estudar um pouquinho de cada coisa, a gente vai descobrindo que lá atrás, na raiz onde brota aquele conhecimento, lá atrás, independente de quantos 1000 anos tem aquela abordagem, ou se é mais recente, todo o ensinamento vem de uma fonte única, Deus. Deus. Mesmo aqueles que negam um Deus, como o próprio budismo, que não crê na existência de um Deus, mas que compreende o divino em cada um de nós através do despertar da consciência que ilumina. Então, não importa. São muitos os caminhos para vencer, para chegar no topo, para chegar no cume da montanha. Existem muitos caminhos. Imagine uma montanha e todas as subidas em todas as laterais dessa montanha vai chegar no topo. Se chega no topo, se chega no cume, alcançou o objetivo. No entanto, cada um de nós vai se familiarizar com determinada abordagem. Uns vão preferir Allan Kardec, outros vão preferir Siddhartha Gautama Buda, outros vão se identificar com o hinduísmo, outros vão se identificar
com uma abordagem mais ou menos tradicional, mais ou menos recente, não importa. Uma coisa a gente precisa ter em mente: vencer significa transcender a consciência egóica, transcender a identificação com o ego, transcender a ideia de que somos seres isolados, únicos na nossa potência, e não estamos conectados às outras pessoas, à natureza. Transcender significa a gente sair dessa ideia de como um indivíduo temos que estar em verdadeira luta, porque se sou um e estou isolado, primeiro me vem uma sensação de solidão, muitas vezes muito grande, de abandono, muitas vezes isso culmina no estado depressivo, a ideia de que somos indivíduo, isso tem um gozo pessoal, enquanto eu sou indivíduo, eu posso ser mais poderoso que o outro. As pequenas e grandes competições começam dessa ideia de que estamos separados do todo. Não estamos. Fazemos parte do todo, e cada um de vocês que está me escutando agora tem um pouco de mim e eu tenho um pouco de vocês. Porque somos filhos do mesmo Pai, de um mesmo senso cósmico, de um mesmo tecido universal. Então, transcender ou vencer, dito aqui por Emmanuel, significa vencer essa ideia de individualidade nesse nível, onde eu preciso estar o tempo todo comprovando minha potência, eu tenho que ser melhor que o outro. Não, eu tenho que ser o melhor de mim, todos os dias. Eu tenho que vencer a mim mesmo, a minha própria ignorância. Eu tenho que vencer a minha própria incapacidade de me lembrar que eu sou espírito, que eu sou alma, portanto, imortal. Então, o que Emmanuel traz aqui como vencer, é como transcender a natureza egóica. É como compreender que existe uma natureza sutil em mim, que é muito mais, que é predominante essa natureza egóica, que me identifica o tempo todo com a matéria, quer seja no meu relacionamento com o parceiro, com a parceira, quer seja no meu trabalho, quer seja na vida, com os meus vizinhos, com os meus amigos, é sempre aquela necessidade de expor nossa potência, nossa competência, nossa habilidade de dar conta de tudo só e de ser forte e ser melhor. Isso é um sofrimento descabido. Então, vencer significa acender em nós a inteligência espiritual de que somos parte de uma teia cósmica, de um tecido universal. Portanto, não estamos aqui para vencer ninguém, estamos aqui para vencer a nós mesmos. E numa meditação, essa semana, eu tive claramente essa mensagem, essa intuição, de que a luta da Bhagavad Gita, que a gente sempre cita aqui, que é a conversa entre o discípulo Arjuna e o mestre Krishna, é Krishna dizendo para Arjuna que não existe uma luta, que a luta não é contra o outro. A luta é por um propósito, por uma causa, que é a justiça entre todos, e por todos, e para todos nós. Então, entender que nós não estamos aqui em luta com o outro. Nós estamos aqui lutando contra a ignorância que habita em nós, a falta de curiosidade espiritual, a preguiça espiritual, que faz com que estejamos identificados com a vida material. Eu estou me incluindo nisso aqui o tempo todo. E que essa identificação com o material nos causa dor e sofrimento. Quando a gente começa a levantar um pouco os olhos para além do nosso umbigo e olhar para frente, a gente consegue perceber essa organização cósmica, que eu chamo de tecido cósmico. Consegue olhar para o outro e ter compaixão pela própria dificuldade do outro, porque reconhecemos que também temos dificuldades. Não somos melhores, nenhum de nós. Uns têm mais treino e resiliência
outro tem menos treino em resiliência, mas pode ser capacitado em outras coisas, e tudo bem. Então, esse como vencer, como chegar ao cume, significa como eu vencer os próprios anseios desesperadores que habitam em mim, o medo que habita em mim. Como vencer a minha ignorância, como vencer meus bloqueios, a minha timidez espiritual, a minha preguiça espiritual. Como vencer? E como vencer? Como chegar a esse cume dessa montanha, onde certamente eu tenho menos sofrimento, porque eu já entendi, eu já alcancei a compreensão de que eu não sou só matéria, que eu tenho uma materialidade que eu toco e que eu sinto, mas que é transporte, mas que é instrumento para que eu execute a minha espiritualidade. Então, chegar no cume dessa montanha, como conseguir vencer, significa como eu cessar o sofrimento causado pela ignorância. Significa como eu, no processo de subir essa montanha, eu estou usando a montanha como metáfora para que fique mais fácil, porque a montanha ela tem várias faces. O cume é um só, mas ela tem as laterais. Tem uma subida que é mais difícil, que é mais pedregosa, tem uma subida que é mais lisa, tem uma subida que tem uns caminhos esquisitos. Vai ter subida para todo mundo. Mas para chegar nesse cume, significa que nessa subida eu preciso ter obtido, desenvolvido meu autoconhecimento. Como vencer? Significa que, seja lá o caminho que eu escolhi, a crença que eu escolhi, a prática espiritual que eu escolhi, seja lá a minha orientação religiosa que eu escolhi, eu estou atenta ao autoconhecimento. Eu preciso tirar o véu da ilusão dos meus olhos. Eu preciso compreender que o caminho espiritual vai além de preceitos. Ele é um caminho de curiosidade, de questionamento. Ele é um caminho onde eu estou o tempo todo refletindo sobre minhas ações e os resultados dessas ações. Como vencer significa que eu estou me descascando ao longo dos anos, dos dias, dos minutos, das horas, para que a pele morta, que formava uma couraça, se descole e a pele nova possa estar mais sensível e, ao mesmo tempo, possa estar mais viçosa ao processo da vida. Então, a metáfora da montanha é: eu preciso chegar ao cume dessa montanha. E eu sei que tem várias faces. Qual é o caminho que eu vou escolher? Para cada um, tem um caminho diferente. Mas, indubitavelmente, seja lá o caminho que eu escolhi, é um caminho onde eu olho para dentro, onde eu vou me interessar muito, não é só pelo que o outro diz, não é pelo que eu li ali, não é pelo que um falou lá, é o que faz sentido para mim. É como isso me tocou, é como isso acendeu em mim uma luzinha, uma curiosidade, uma vontade genuína de fazer contato com Deus. E Emmanuel diz isso nesse texto, Como Vencer. Que a gente precisa entender que passa pelo processo de crescimento, que vai nos levar ao cume dessa montanha, pequenas ações, a prática do bem, os próprios desafios da vida. A vida o tempo todo prega um susto para testar o nosso tônus emocional e espiritual, para testar o nosso tônus psíquico. A incansável prática do bem, isso é recurso para chegar no cume da montanha. Não é só subir essa montanha. Nesse caminho, a gente vai ter propostas, a gente vai ter exercício, praticar o bem. Praticar o bem, inclusive conosco, no sentido de dar limite ao outro, respeitando nossas bordas,
respeitando nossas emoções, respeitando o que nos agride, dizendo assim, eu não quero isso, isso não me faz bem. Isso é autoconhecimento, né? O exercício também da resiliência. Cada vez que a vida coloca um desafio, a vida está colocando paralelo àquele desafio, uma oportunidade para que possamos desenvolver mais resiliência. E o tempo todo a gente é incitado a ter amor pelo próprio caminho em que estamos escolhendo. Amor pelas oportunidades, pelas pessoas que a misericórdia de Deus coloca e que trazem notícias positivas, trazem uma frase, trazem uma palavra, trazem um abraço fraterno. Então, ser também esse instrumento de amor, ser também esse instrumento de acolhimento ao outro, faz parte do caminho de como vencer. Receber o Mestre Jesus nas nossas vidas, fazer contato com Ele, criar estratégias para fazer contato com o nosso Mestre Jesus, faz parte de como vencer. Então, no final das contas, o próprio Jesus, e isso é dito por Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando espíritos tão gentis nos trazem a interpretação das passagens do Cristo, de algumas parábolas, com um olhar transcendente, com um olhar de eternidade, sabe? O que nos traz um recurso para que não fiquemos no desespero, porque tudo vai passar. Somos uma alma imortal. E a gente vê esse mesmo recado lá há 4.000 anos, na Bhagavad Gita, na canção do Divino Mestre, como eu citei no início da nossa conversa, no diálogo entre Krishna e Arjuna. E a gente sabe que a gente vai tropeçar inúmeras vezes, porque nós ainda estamos como Arjuna. Mestre, eu estou com medo. Arjuna se joga de joelho, né, sobre os joelhos na frente de Krishna e diz assim, meu mestre, eu não quero lutar, eu estou com medo, a minha pele está arrepiada, meu pelo está eriçado, minhas mãos estão trêmulas, esse negócio aí desse desafio está muito pesado para mim, eu não tenho certeza se eu tenho que dar conta disso. É mais ou menos isso que a Arjuna fala para o mestre. Quantas vezes nós não tombamos de joelhos à frente do nosso guia, do nosso mentor, e às vezes a gente diz, eu estou achando que está pesado. A Arjuna fez isso, a Arjuna era um guerreiro transcendental, avalie nós, que não somos ainda, né? Que estamos no caminho, estamos subindo a montanha. E Krishna diz para Arjuna, você tem que dar conta. Para um guerreiro como você, para nós, que aceitamos a reencarnação como um recurso de transmutação, como uma grande oportunidade de crescimento. Mais ou menos isso. Você tem que dar conta, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Não tem como voltar atrás. O caminho é a evolução. E nós estaremos como Arjuna, muitas vezes, assim, meio que desesperados. E tudo bem. Desde que a gente possa lembrar que existe um mestre, que existem nossos guias, que existem nossos mentores espirituais, que existem nossos amigos transcendentais, e que nós nos lembremos, na hora do desespero, que não estamos sós. O desespero dura menos, o cansaço dura menos, quando nós nos sentimos amparados, acolhidos e acompanhados. Então, o vencer não é uma atitude isolada. O transcender não é uma atitude isolada. O iluminar-se não é um passo de mágica. Não é um passe assim, aconteceu. Não. A iluminação, o vencer a própria ignorância, o acender a luz interna, clareando a noite das nossas dúvidas. Isso é representado por muitos movimentos internos e externos, mas muito mais internos. Muitos aprendizados.
Tudo que acontece na nossa vida, desde a hora que nascemos até a hora em que damos o nosso último suspiro, tudo o que acontece tem como objetivo nos proporcionar oportunidade de crescimento. Então, estamos subindo essa montanha. Estamos subindo essa montanha. E o vencer também é algo que, nesse contexto, a gente não cheguei e pronto. Não. Essa montanha, ela é muito alta. A gente vai fazendo vai tendo pequenas vitórias no percurso. É incrível como se a gente estiver atento ao processo evolutivo de crescimento nosso, né? Ao amadurecimento espiritual, a gente vai tendo consciência de cada coisinha que a gente aprende, de cada vitória que a gente tem. Porque vão ter dias, vão ter horas, que parece que o céu escureceu sobre nossas cabeças. E que o tempo mudou, e que existe uma grande nuvem, uma cúmulos nimbus, aquela nuvem densa, enorme sobre nós. Todo mundo vai experimentar isso em algum momento da vida. Todos nós que não somos iluminados ainda, que estamos subindo a montanha. A diferença é que quando a gente faz uma imersão, quando a gente assume a responsabilidade de prosseguir no caminho espiritual, a gente fica cada vez menos tempo com essa nuvem sobre nossas cabeças. Cada vez mais a gente consegue abrir a janela e ver o sol se levantar. Em menos tempo. Em menos tempo. Então, o que a gente precisa fazer é contato com Deus dentro de nós. E como diz Paramahansa Yogananda no livro Deus Falou com Arjuna, que é uma leitura do Bhagavad Gita fantástico, uma interpretação de Paramahansa sobre a Bhagavad Gita, que é lindo, lindo. Ele diz, primeiro o yogi faz contato com Deus dentro dele, com o cosmos dentro dele, com essa potência cósmica no seu interior. Depois ele vê essa potência cósmica fora dele. Todos são potência cósmica. E, por fim, há uma união, um fusionamento do todo com o indivíduo. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Porque ele já tinha experimentado esse fusionamento, essa diluição, essa dissolução no todo. Vencer, numa forma mais metafórica, seria alcançar a iluminação, o samadhi, o nirvana. Mas nosso caminho é longo e nós não temos pressa. Não precisa ter pressa, porque o caminho bem feito é um caminho feito devagar. Fazer a nossa caminhada de forma consciente, sem urgência, sem estar esbaforido, sem estar... Não. Muito pelo contrário. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Como é que eu vou vencer? Um passo de cada vez. Percebendo se minhas atitudes estão impregnadas de egoísmo. Porque o egoísmo é o que se antepõe ao amor. É o que vai de encontro ao amor. O egoísmo é o que faz com que viver se torne, muitas vezes, tão desafiador. O amor é o que faz viver valer a pena cada segundo. Então, vencer, chegar no cume dessa montanha, não pensando numa transcendência, mas pensando em pequenos samadhis, pequenos
êxtase. Samadhi em yoga é êxtase, iluminação. E eu tive um professor, en passant, uma aula que eu fiz com ele, linda, um japonês que desencarnou já, um lindo professor de yoga de São Paulo, que ele dizia assim, Samadhi é muito difícil, mas mini Samadhi é possível. É quando a gente olha dentro dos olhos do nosso filho, dentro dos olhos do nosso neto, dentro, no olhinho do nosso cachorrinho, do nosso bichinho de estimação, da nossa mãe, do nosso pai, e sente aquele amor inundando a gente, dizendo assim, nada é pesado quando eu amo dessa forma. Isso é um mini samadhi. Isso é uma experiência de êxtase, de união com Deus. Porque Deus é puro amor. É só amor. É só amor. Jesus é só amor. Então, ter mais experiências de amor na vida da gente é uma boa estratégia para vencer. Mais experiência de amor. O que é que desperta amor em mim? É para lá que eu vou. Olhar, ajudar, cuidar, nutrir, dar uma palavra de conforto, acolher, dar um abraço. Amor. Então, existem muitas formas da gente vencer, considerando vencer como transcender o ego, considerando vencer como acender a luz interna em nós, como deixar de ignorar a necessidade de fazer contato com Deus, a necessidade de clamar pela presença do nosso mestre, a necessidade de dizer, mestre, eu estou me sentindo fraco, reconhecer que eu estou fraco e eu sei que eu tenho você. E quando eu sinto sua presença ao meu lado, quando eu sinto a sua mão pousada sobre o topo da minha cabeça, é um refrigério para minha alma. E você está aqui de novo. E eu me sinto acompanhada. Eu me sinto acompanhada. Então, muitos recursos nós temos disponíveis para vencer. Mas a gente precisa vencer, sobretudo, uma indulgência que temos conosco mesmo, no sentido de deixar a preguiça se instalar, deixar a falta de vontade de estudar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ler textos importantes no sentido de clarear a nossa mente, a gente precisa meditar, a gente precisa orar mais, a gente precisa... Não precisa ter regras nem rituais, mas a gente precisa criar espaços durante o dia para lembrar de Deus, lembrar dos mestres, lembrar que temos guias e que esse mundo espiritual, gente, esse mundo espiritual não para de trabalhar por nós. É uma coisa de doido, os caras não param de trabalhar. As entidades estão nos socorrendo dia e noite, e mesmo quando não abrimos espaço para eles, eles estão tentando o tempo todo minimizar a nossa dor e sofrimento. Hoje, na minha oração para o meu mestre de manhã, eu falei algo em torno de, algo mais ou menos assim, mestre, que eu sinta você perto de mim, mas que eu crie esse espaço, eu crio um desejo cada vez maior de perceber a sua presença. Porque não adianta eu pedir ao mestre que venha, venha, se eu não o convido verdadeiramente. E convidar não é mental, não. Ô, meu mestre, venha que eu estou precisando. É abrir um espaço na minha psicosfera para recepcioná-lo. É me comprometer com a prática espiritual que eu sigo. É me comprometer em pensar e questionar o que eu estou escutando e ver se faz sentido para mim. A gente chama os mestres, poxa, pede, 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 mas o que é que de fato nós estamos fazendo para receber a presença dos nossos guias? Nós precisamos convidá-los e convidar com ação, não é só com palavras, não é só com texto, convidar com ação. Eu te convido, meu mestre, porque eu estou tentando corrigir meus hábitos negativos, as minhas tendências negativas. Eu sei que eu sou cheia de condicionamento. Me ajuda, mestre,
a me livrar desses condicionamentos negativos e abrir um espaço para te recepcionar na minha vida, verdadeiramente, amorosamente, de uma forma onde a minha gratidão me mova na tua direção. Isso é uma oração. E a gente precisa fazer esse movimento. Porque é muito comum a gente reclamar, a gente pedir, a gente querer, a gente... mas a gente precisa também estar nesse lugar de clamar e de doar àquele que está precisando. Então, o fluxo do universo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. E que nós possamos pensar sobre isso. Na grata oportunidade que a vida nos dá da gente ascender, da gente vencer. Mas perguntar também, o que é vencer para nós? Para mim, vencer é cessar o sofrimento. O sofrimento que a minha ignorância ainda me causa. Medo, ansiedade. Às vezes tristeza, né? Todos nós experimentamos. Projeções negativas. Para mim, vencer é vencer o meu próprio medo, vencer a minha própria escuridão que eu sinto que às vezes me ronda e que eu chamo meu mestre, convido e digo, mestre, por favor, não me deixe ficar muito tempo nesse quarto escuro. A tua luz é o meu farol. Precisamos orar pelos nossos mestres, pelos nossos amigos espirituais. Nós temos muitos, inúmeros amigos espirituais. Precisamos fazer valer esse mérito que temos. E que nós possamos vencer com a orientação de Emmanuel, do nosso lindo Chico Xavier, que também deu um exemplo de vida, uma vida devotada ao amor, à doação, uma vida luminosa. E precisamos agradecer por todos esses exemplos. O Cristo, Siddhartha Gautama, alguns mestres maravilhosos de várias tradições. Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, Sai Baba, Madre Teresa, né? Irmã Dulce, nossa querida Irmã Dulce, e tantos outros santos, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, entidades, almas que tiveram vidas dificílimas aqui na Terra, mas transmutaram, transcenderam, conseguiram. Então, isso é uma boa nova. É possível. É possível que nós deixemos de sofrer tanto. Para nós, no patamar em que estamos, vencer pode ser deixar de sofrer tanto e de causar sofrimento ao próximo. Já é vencer. Viver uma vida mais leve, viver uma vida mais vibrante, viver uma vida em comunhão com as nossas orientações espirituais, com a nossa orientação ética e moral. Viver praticando o amor, viver praticando a caridade, viver acolhendo, amando. Isso pode ser realmente o propósito do vencer, a meta. E convido vocês mais uma vez a aquietar um pouco mais, fechando os olhos, sentindo sua presença, deixando a respiração fluir, acalmando o seu coração. E se perguntando, o que é vencer para mim? É uma pergunta desafiadora, porque podemos associar o vencer a coisas materiais, às coisas intelectuais, e tudo bem. Mas é preciso que você se pergunte uma segunda vez. O que é vencer para mim? Vencer para mim é o quê? É estar mais feliz, mais saudável? É estar em comunhão com Deus? É estar mais produtivo e producente na minha vida, no meu trabalho? É ser uma pessoa que se comunica com a alma do outro? É ser uma pessoa que deseja o bem? É ser uma pessoa pacífica? É ser uma pessoa consciente dos deveres e responsabilidades? É ser uma pessoa leve? O que é vencer para mim? É ser uma pessoa bem-sucedida em que âmbito?
Porque é preciso que a gente se pergunte para saber que montanha é essa que nós queremos escalar. Se é a montanha do ego ou se é a montanha da alma. E que Deus nos abençoe. Que fiquemos com esse questionamento. E que possamos clamar à nossa alma e aos nossos mestres, que nos ajudem na escalada que nós estamos fazendo. Vamos trazer as mãos unidas em pronto. Vamos inspirar e encerrar o nosso encontro desta noite dizendo: um chante, muita paz nos nossos corações. Até o nosso próximo encontro, com fé em Deus. Até lá.